Mauro Naves, tudo bom, Guga? E aí, Rizek, tudo bem? Bem-vindo, instalou, hein? Prazer é... Vai ser bom o programa, quando instala o programa vai ser bom. Eu gosto de aperto de mão firme. Eu também, quando instala vai ser bom o programa. E olhando na cara, de preferência. Olhando na cara? Tem que olhar na cara? Tá olhar bom. na cara. Olho no olho. Olho no olho. Caio, bem-vindo ao programa, tudo bem? Sempre um prazer, tudo jóia, Rizek. Beleza, Caião, o prazer é todo nosso. Mauro, bem-vindo, cara, tudo bem? Prazer estar aqui novamente. Pena que a gente comece com essa notícia tão triste aí, né? Sexto jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção brasileira, 108 jogos. Duas Copas. 130 e tantas convocações, experiência, 35 anos, se não me engano foi o 38º título que ele ganhou na carreira, no jogo que ele se machucou, né? Quer dizer, vitoriosíssimo, experiente, chance de ser capitão da seleção brasileira, chance enorme dele ser o capitão, enfim. Agora é torcer para que os substitutos, se não vão jogar a bola que ele jogaria, o Daniel, pela experiência e até entrosamento que já tinha, mas que pelo menos acertem o esquema do Tite, que também tem um esquema de defesa ali que você tem que estar acostumado. Então, enfim, perdeu muito a seleção sem o Daniel, sem dúvida alguma. Torcer para que quem for convocado aí possa estar bem também. Eu li uma entrevista, ele deu a entrevista, o Naim Emery, eu li hoje no Globoesporte.com, ele falando o seguinte: a lesão do Daniel foi aos 80 minutos do segundo tempo. O jogo já estava garantido. Aí ele fez um discurso sobre o que ele considera o caráter do Daniel Alves como jogador. Está se dedicando naquele momento ele ainda, falou, o jogo, né, já resolvido. Exatamente. 80 do segundo tempo, o cara tem 35 anos, está na Copa, e aos 80 minutos de jogo, ele vai e tenta fazer a jogada, recuperar a bola de um adversário. A mesma seriedade de ser. Né? Então, Eu só queria fazer uma ponderação assim, eu não tenho nem muito o que acrescentar em relação à experiência, a perda, é uma perda. Só que o Daniel vinha falhando, tanto no PSG como na seleção, em lances de gol dos adversários ou em lances de perigo de gol dos adversários. Eu levaria o Daniel para a Copa por tudo isso citado pelo Mauro. Mas eu só queria fazer essa constatação. Ele é um cara que às vezes inventa em lugares perigosos do campo e acho que o Brasil tem opções. Eu não acho que seja essa sangria passado o momento de compaixão com a lesão do cara que vai perder a terceira Copa. Eu começo a olhar para frente e não acho que seja uma perda comparável à do Neymar, do Coutinho, de jogadores que fazem a diferença e que têm mais estabilidade, estão vivendo um momento mais estável na carreira como desempenho. Uau, hein? Opinião do Villani. E vocês concordam com a opinião do Villani? Eu acho que perde sim, perde bastante. Concordo que ele andou falhando algumas coisas, mais até pelo clube do que pela seleção, mas, como eu disse, é o cara que é provavelmente ser o capitão da seleção brasileira. Então também tem o lado de fora, tem a amizade, né, dele, tem a amizade dele com o Neymar, colocar o grupo para cima, tem vários aspectos aí que com certeza o Tite deve estar muito chateado nesse momento. E essa seria a Copa dele, né? Porque em 2010 ele foi reserva do Maicon. Em 2014 chegou a perder a posição para o Maicon também na Copa. A gente não teve um lateral titular, os dois jogaram e não jogaram bem. E essa seria a chance do Daniel Alves, que é o jogador com mais títulos no futebol mundial, ter uma Copa à altura do que foi a carreira dele. Ele ainda não conseguiu fazer uma Copa. E a gente pediu para o Muricy e para o Caio fazer uma análise para a gente dos laterais que podem ser chamados na segunda-feira com esta notícia de que Daniel Alves está fora da Copa. Por exemplo, o card do Danilo na avaliação do Muricy Ramalho. Ele avaliou super bem o Danilo, lateral do City. Apoio, o Danilo teve quase que nota máxima. A nota máxima é 5, o Muricy deu 4,5 para o Danilo. Marcação 4, experiência 4 também e versatilidade 4. São os itens que a gente destacou. Outra opção é a do Fagner, jogador que vem sendo convocado pelo Tite. Apoio 4, marcação 4,5, experiência 4, versatilidade 4. Reparem que a média do Fagner e do Danilo ficou idêntica na avaliação do Muricy. Muricy fez também um card do Rafinha, lateral do Bayern, que ficou abaixo. E acho que ele está abaixo, na minha opinião, também desses jogadores. E o Muricy avaliou assim, o Rafinha. Apoio 4,5, marcação 3, experiência 4, versatilidade 4. E o Caio Ribeiro
avaliou pra gente o Fabinho, jogador do Mônaco, que está jogando nesse momento mais como meia. Aliás, está jogando como meia no Mônaco. E aí a nota é maior que a do Rafinha, um pouco menor do que a do Danilo e a do Fagner, na avaliação que o Caio fez só do Fabinho. Ele deu apoio 3, marcação 4, experiência 4, versatilidade 5. Pelos cards, se os cards fossem... Já pensou que loucura? O Tite vai se basear só nos cards do Seleção para convocar? Ele levaria o Danilo e o Fagner. Quem vocês levariam? Quais são as melhores opções pensando na Copa do Mundo? Só fazer um comentário antes de dar esse palpite sobre quem ele vai levar. O Rafinha está jogando na esquerda, porque o lateral direito do Bayern é o lateral da seleção. Isso. Falhou na semifinal contra o Real Madrid. Não, falhou. Pois é, ele está jogando mais na esquerda do que na direita. O Danilo idem. O Danilo idem. É o inglês que é o lateral do Guardiola pelo lado direito. Então ele também está jogando na esquerda. O Fabinho está mais no meio do que na lateral. Você vê como é que tá o Tite agora? Quem vai se readaptar? Fagner está machucado nesse momento. O Fagner está machucado, vai ser avaliado no domingo, né? Que o Fagner não tem condições de treinar nessa semana primeira aí, que é de Teresópolis, que o Fagner precisa de uns 10 dias para frente, 15 dias. Ou seja, se ele trouxer o Fagner, eu acho que a tendência é grande, ele também não tem o Fagner na granja, e aí vai dar oportunidade para esse segundo que ele chamar, de repente, participar como titular do primeiro amistoso. O Fagner terá uma semana lá na Inglaterra, vamos supor que o Fagner venha junto com outro para ser o titular. Ele vai perder a primeira semana de treino, o outro vai se adaptar ali, que seria uma readaptação, se for o Danilo, se for o Rafinha. Não acredito muito no Fabinho, não. Acho que fica entre esses 3, saem os 2. Já te respondendo, entre os 3 saem 2. Acredito também em Fagner e Danilo mais. E aí, esse cara que vai se readaptar, provavelmente o Danilo, sim, na minha opinião, tem mais chance de começar o amistoso como titular, ou seja, porque o Fagner não pode treinar. Então, o cara que vem, que talvez fosse a terceira opção, pode se tornar o titular. Pensando nessa ordem, que ele fosse levar o Daniel ou o Fagner. Agora é Daniel, Fagner e Danilo. O Danilo chega, é o que vai treinar e vira titular. A oportunidade é grande demais para os dois, mas o futebol é assim, né? Ainda mais se tratando de Copa do Mundo. Tem um histórico grande de jogadores que às vésperas da Copa se machucam e aqueles que são um pouquinho menos menores as opções de estarem lá acabam passando na frente. Primeiro eu queria mandar um abraço para o Daniel. É um cara fantástico, um cara querido por todo mundo, é um vencedor, que por todos os lugares onde ele passou, principalmente Barcelona e Seleção Brasileira, ele ganhou demais. E a dor que ele está sentindo pelo corte é maior do que a dor que ele está sentindo com a lesão no joelho. Isso eu não tenho a menor dúvida. Porque o atleta, ele se condiciona pela oportunidade. E ele conquistou no campo a oportunidade de disputar uma Copa do Mundo. Quando você se machuca, você sabe que você estaria apto a jogar uma Copa do Mundo, representar o seu país. E por uma lesão você não está lá, dói demais. Então um abraço ao Daniel, que ele tem uma ótima recuperação. Em relação às opções, eu concordo com o Mauro. Eu ficaria com Fagner e Danilo. E não me preocuparia tanto em relação ao que o Villani falou. Eu acho que os dois vêm sendo convocados. Então eles já estão adaptados quanto ao modelo de jogo do Tite. São dois jogadores aí, tanto o Danilo como o Fagner, que não tem a qualidade ofensiva que tem o Daniel Alves, mas que te entregam atrás. Dificilmente você se cria em cima do Fagner. O Fagner marca muito, ele é baixo, mas o Daniel também era. Às vezes eles entregam mais faltas que nem precisa. Os dois, eu tô com eles, Danilo e Fagner, os dois entregam mais defensivamente do que o Daniel. Exato. Vocês concordam? Sim. Daniel vinha sendo escalado na ponta direita em alguns jogos do PSG. Pela força ofensiva que ele tem. Bate falta, chega bem ao fundo, tem bom cruzamento. Agora, essas falhas defensivas, sempre em troca de passes, numa zona perigosa de contra-ataque do adversário. Então, eu acho que defensivamente o Brasil pode ganhar. Ainda que seja uma perda pela liderança, pela experiência, pelo que ele ataca. Eu só não acho, passado o momento de compaixão, é um momento muito dolorido para o jogador e de susto para todos nós. Todo mundo escalava de imediato o Daniel como titular da seleção. Eu acho que calma, que tem quem jogue e bem na lateral direita. Posso falar só um pouquinho sobre a lesão? Claro. Eu operei os 2 joelhos, operei os 2 cruzados e tenho que fazer uma terceira artroscopia agora. Quando você tá bichado, Caio? Problema de peso, né, André? O joelho é só uma consequência daquilo que eu como, entendeu? Quando você machuca o medial colateral, quando você lesiona o menisco, dói. Você não consegue apoiar o pé, dói bastante. Então você tem que participar da fisioterapia
para tirar a inflamação e a dor. O cruzado é instabilidade. Você não tem a estabilidade do joelho. Ele roda, ele falseia. Então, a pior lesão num atleta de alto rendimento é o ligamento cruzado. Parece que a do Daniel não é a das mais graves. E o que acontece, né? E por que o Daniel vai chegar a um período que ele vai se questionar se ele não poderia estar lá ou não? Porque o cruzado dói menos. Tirando o processo inflamatório, na hora que você consegue com fisioterapia tirar a dor, você se sente apto. Por exemplo, o medial dói mais tempo, o menisco te incomoda um período maior, o cruzado não. Só que o cruzado ele te engana por conta dessa instabilidade. Então é a única lesão de joelho que você não pode correr risco. Um mês, se ele tivesse 3 meses, eu apostaria que ele estaria na Copa, caso não fosse cirúrgico. Agora, por 30 dias, 40 dias aí, a Copa batendo na porta, você ter a instabilidade de um ligamento cruzado, infelizmente não dá para levar. É realmente um risco muito grande. E uma dúvida que a gente tem, segunda-feira, como vocês estão vendo aí, ó, tem convocação ao vivo para a Copa do Mundo. O programa vai ser especialíssimo. A gente vai ficar no ar da 1 da tarde até às 5 e às 2 está prevista a convocação do Tite.